O cinema é fascinante por diversos motivos. E um deles é que o cinema não se limita a uma única função. O cinema pode exercer a função de nos entreter, de nos fazer refletir sobre nossas vidas, de nos divertir, de nos emocionar. Enfim, há uma infinidade de funções que um filme pode exercer no espectador. E uma dessas fascinantes funções que o cinema pode exercer é a de retratar uma época específica. E para isso os documentários têm um papel fundamental durante toda a história do cinema. Ainda que atinja audiências muito menores do que os filmes ficcionais, os documentários têm aumentado sua popularidade recentemente e a Netflix tem contribuído muito para este considerável crescimento. Hoje é possível encontrar uma quantidade expressiva de documentários no catálogo da rede de streaming, e um dos mais recentes é a série documental chamada Five Came Back, que mostra 5 cineastas contemporâneos explanando sobre outros 5 cineastas clássicos que produziram uma série de propagandas documentais durante a Segunda Guerra Mundial e mudaram a forma como se faz cinema, refletindo até nos dias atuais. Dos diretores contemporâneos, temos Francis Ford Coppola, que dirigiu Poderoso Chefão, Apocalipse Now e Conversação, dentre outros. Temos também Steven Spielberg, que dirigiu, por exemplo, E.T., Jurassic Park e Lista de Schindler. Temos Guillermo del Toro, que dirigiu O Labirinto do Fauno, Círculo de Fogo, Hellboy, dentre outros. Lawrence Kasdan, roteirista de O Império Contra-Ataca, Os Caçadores da Arca Perdida e O Retorno do Jedi. E temos também Paul Greengrass, que dirigiu a trilogia Bourne, Voo United 93 e Capitão Phillips. Já entre os diretores clássicos, temos Frank Capra, que dirigiu A Felicidade que Não Se Compra, Aconteceu Naquela Noite e A Mulher Faz o Homem. John Ford, que dirigiu Rastros de Ódio, O Homem que Matou Facínora e No Tempo das Diligências. William Wyler, que dirigiu Ben-Hur, A Princesa e o Plebeu e Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Dan Huston, que dirigiu Relíquia Macabra, Os Tesouros de Sierra Madre e O Homem que Queria Ser Rei. E George Stevens, que dirigiu Os Brutos Também Amam, Assim Caminha a Humanidade e O Diário de Anne Frank. É interessante como cada um desses diretores contemporâneos é selecionado para falar de um diretor clássico específico conforme afinidade, tanto pessoal quanto na forma de dirigir seus projetos. Por exemplo, Guillermo del Toro, diretor mexicano com grande carreira nos Estados Unidos, fala sobre o diretor italiano Frank Capra, que também fez carreira como imigrante nos Estados Unidos. Isso deixa o documentário muito mais pessoal na forma como cada diretor aborda os filmes citados, pois percebe-se uma admiração profunda em cada palavra proferida por eles. Não tem como não se interessar por um documentário que fez, por exemplo, Spielberg ver o cinema com outros olhos. E quando vemos falando disso com franqueza, tudo fica ainda mais interessante e verdadeiro. A série ela é bem curtinha, ela tem apenas 3 episódios com média de 70 minutos cada, mas são suficientes para mostrar como aqueles diretores ajudaram a contar a história da Segunda Guerra Mundial com detalhes assustadores e realismo que Hollywood não estava acostumado a ver. Afinal, filmes sobre guerra, seja a Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial ou outra guerra, sempre existiram, mas nunca com o realismo dos documentários apresentados por esses 5 diretores. Há uma frase muito interessante de Steven Spielberg, onde ele diz que o público hollywoodiano estava acostumado com filmes de guerras esterilizados, tendo um herói galã em primeiro plano e a guerra em segundo plano. Não havia sequer sangue nesses filmes, o que não correspondia em nada com a realidade de uma guerra. A série mostra como cada diretor participou das batalhas, como cada um reagiu a elas e como cada um encarava sua função ao retratá-las com suas lentes. Isso fica bem evidente nos filmes que se seguiram ao pós-guerra. No caso de Frank Capra, por exemplo, seu filme pós-guerra imediato foi A Felicidade Não Se Compra, de 1946, que foi um fracasso de público e crítica, pois naquele momento não se esperava esse tipo de escapismo, mas sim algo mais cru, mais realista, tal como fizeram o neorrealismo italiano na Itália. Mas Capra, horrorizado com tudo aquilo que vira na guerra, optou por uma mensagem mais otimista. A narração, feita por Meryl Streep, deixa o documentário ainda mais agradável de se assistir. E mesmo o primeiro episódio sendo um pouco burocrático, talvez um pouco sem foco também, ele funciona muito bem para contextualizar-nos no cenário hollywoodiano e no cenário mundial daquela época. Começamos a ver como aqueles diretores foram recrutados para fazer filmagens que serviriam como propaganda americana,
ressaltando ali o heroísmo americano. Este talvez seja um ponto do documentário que me incomoda um pouco. Essa forma como eles tratam os americanos como heróis, que é a maneira como Hollywood sempre tratou os americanos como heróis do mundo, e isso fica muito evidente nos primeiros episódios. Mas o documentário ele não se limita apenas a isso. Ele dedica um espaço, pequeno é verdade, mas dedica um espaço para mostrar as consequências dessa arrogância americana diante dos demais países que naquela guerra participavam, em especial contra os japoneses, que até hoje no cinema são retratados como vilões monstruosos. Mel Gibson, eu estou falando com você mesmo. Ao final do filme, é difícil não se incomodar com o gosto amargo que fica em nossa boca, diante de tanta atrocidade. E fica o desejo de ir atrás de todos esses documentários produzidos naquele período. Alguns desses documentários são praticamente impossíveis de serem encontrados, mas nada que uma boa pesquisa não resolva. Five Came Back nos mostra a guerra pelas lentes de grandes diretores que arriscaram suas vidas para retratar um período que, com a ajuda deles, nunca deverá ser esquecido, para nunca mais ser repetido. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do ArtCines. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também de assinar o canal. Um forte abraço e um bom cinema para todos.